Bom dia, graça e paz, bem-vindos à casa do Pai. Podemos ficar de pé nos nossos lugares? Amém. Semana passada tivemos um tempo maravilhoso de Páscoa, tempo em que o Senhor nos mostrou a importância de sermos libertos e hoje, como homens e mulheres livres, estamos na casa de Deus. Amém. Eu venho cheio de expectativas para aquilo que Deus vem fazer, não sei como é que vocês estão, mas a forma como o Senhor se tem movido mostra que vai continuar a fazer coisas poderosas no nosso meio. E a palavra que nós temos hoje para abrir o culto vem exatamente nessa sequência que está lá em Hebreus 10, que nos diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quem tem intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Eu tenho. O sangue de Jesus nos dá essa intrepidez, essa ousadia, essa coragem. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E hoje nós estamos aqui porque Deus é fiel, porque o Senhor Jesus nos fez uma promessa de vida eterna e nós pela fé nos apropriamos dessa promessa. Porque o Senhor Jesus nos fez uma promessa que iria voltar para o pé do Pai, mas que mandaria ao Espírito Santo o Consolador. E esse não é pela fé, esse é pela experiência viva que nós temos, que Ele está no nosso meio, que Ele está no nosso coração, que Ele nos guia, que Ele nos aconselha, que Ele nos disciplina, que Ele nos exorta, que Ele nos apoia, que Ele nos abraça, que Ele nos ama, que Ele nos dá o aconchego que tantas vezes não temos de um Pai. Não tivemos ou não temos, mas com Ele nós experimentamos isso, experienciamos isso sempre. E o Senhor Jesus nos diz, por esse novo e vivo caminho, porque o véu foi rasgado, podemos chegar à presença do Pai. E hoje estamos na presença do Pai, estamos na casa do Pai, com intrepidez, com ousadia, como diz aqui a palavra de Hebreus, porque o sangue de Jesus nos dá essa intrepidez e essa ousadia. Não foi só um sangue que foi colocado na ombreira da porta, foi um sangue que foi colocado no nosso coração, na nossa vida, que nos marcou, que nos colocou a marca da promessa, que nos colocou a marca que sabemos quem nós somos em Cristo, somos o seu irmão mais novo, aquele que é a sua testemunha. Então hoje vimos aqui ministrar ao Senhor, vimos adorar o Senhor, independentemente, até podemos estar a passar por um caminho do deserto que parece que não tem fim, mas o Deus Todo-Poderoso nos dá esse fim, o Deus Todo-Poderoso nos faz passar do deserto para a terra prometida, o Deus Poderoso nos faz sair do buraco, nos faz sair do monturo, nos faz sair da cisterna para o lugar dos sonhos, para o lugar da realização das promessas. Por isso hoje estamos aqui, louvando e adorando o Senhor, declarando que Ele é Deus Todo-Poderoso, declarando que Ele é um Deus majestoso, que Ele é um Deus grandioso, que Ele é um Deus fiel, que com Ele nós conseguimos saltar muralhas, com Ele nós conseguimos ultrapassar obstáculos, com Ele nós vamos construir algo melhor, porque Ele é o Deus que cuida de nós. Ele é o grande eu sou e hoje nós nos alegramos na Sua presença. Deus poderoso, vimos aqui, Senhor, louvar e bendizer o Teu nome. Vimos aqui celebrar a vida que nos dás, mas também celebrar quem Tu és. Nós não somos nada sem Ti, Senhor, mas contigo nós podemos almejar tudo, podemos esperançar ter tudo, meu Deus, porque és o grande eu sou. Aceita o nosso louvor, Senhor, aceita a nossa rendição, nos rendemos a Ti, Senhor, com o coração quebrantado, porque precisamos, Senhor, de ser transformados por Ti. Precisamos que nos ministres para sermos capazes de fazer aquilo que Tu tens para nós. Então recebe o nosso louvor esta manhã, Senhor. Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos, Te glorificamos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Te glorificamos. Nós entramos em Tua presença, Senhor, para declarar que é santo, santo, santo. És bem-vindo aqui. Vem fazer morada. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus querido, Príncipe da paz, estrela da manhã, Alfa e Ômega, início e fim, Cordeiro e Leão, digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo no nosso meio.
caminha entre nós. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Que a nossa adoração a ti, Senhor, possa subir, meu Deus. Que nós sejamos dignos de ser ouvidos por ti, Senhor. Ó Senhor, comece a trabalhar a atmosfera, Senhor. Vem, Senhor, com a tua glória sobre nós, Jesus. Espírito Santo, toca os nossos corações. Prepara-nos, Senhor, para tudo aquilo que queres falar com cada um de nós hoje, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para tudo aquilo que tu queres ministrar hoje em nós, Jesus. Vem, Espírito Santo, queime em nós. Tira, Senhor, toda distração, Senhor. Tira, Pai, tudo aquilo que nos faz perder o foco, Senhor, em Ti, meu Deus. Tira, Senhor, tudo aquilo, Pai, que nos desprende de estar aqui, Senhor, totalmente entregues a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, flua. Flua em nós. Quebra, Senhor, todas as correias. Quebra, Senhor, todas as barreiras, Senhor. Todas as correntes, meu Deus. Tudo aquilo, Senhor, que nos impede de levantar as nossas mãos para Te adorar, Senhor. Tudo aquilo que nos impede de abrir as nossas bocas, Senhor, para Te louvar, Senhor. Quebra agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Liberdade, Senhor, neste lugar, Senhor. Gera liberdade, Senhor, neste lugar, Senhor. Adoração, meu Deus. Adoração em espírito e em verdade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Gera, Senhor, mais amor por Ti, Senhor. Mais amor por Ti, Senhor, para Te adorar, Senhor, pelo que Tu és, Senhor. Adora Ele, diga palavras de amor a Ele. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.
este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Fecha teus olhos, coloca a mão no teu peito agora e declare: Senhor, tira todo medo, meu Deus. Tira todo medo, Pai, que me impede de te deixar mudar o meu destino, que te impede de operar milagre na minha vida, que te impede de transformar a minha vida, de tocar o meu coração, de me curar, Senhor. Ó Senhor, tira todo medo, Senhor, que impede, Senhor, que Tu restaures, Senhor, os nossos corações, meu Deus. Todo medo, meu Deus, de transformares a nossa história, Senhor. Tira, Pai. Gera em nós fé, Senhor. Gera em nós fé, meu Deus. Confiança no que tudo que Tu fazes é bom, perfeito e agradável, Senhor. Que as Tuas obras são muito maiores que as nossas, meu Deus. Que a Tua vontade, Senhor, é muito melhor do que a nossa, Jesus. Gera em nós, Senhor, total dependência de Ti, Senhor. Que nós possamos entender, Pai, que quando deixamos Tu gerires, meu Deus, dá tudo certo, meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és.
És quem me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Quem Ele é? Ele é quem nos tira o medo. És quem me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Declare novamente. És quem me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
Muitos de nós aqui temos um grande chamado. Muitos de nós aqui, Deus chamou para fazer obras maiores. Deus chamou para fazer coisas maiores. Há pessoas aqui que têm muito medo das coisas que Deus chamou elas para fazerem. Tem muito medo do ministério que Deus chamou para fazer. E Deus hoje está te dizendo, não tenha medo. Eu sou quem eu sou. Eu sei de todas as coisas. E de uma coisa eu sei. Eu te amo e eu quero o melhor para você. Não nos deixemos levar pela vergonha muitas vezes das cobranças que nós fazemos a nós mesmos. Assim como aquele povo que teve medo de subir ao monte e pediu a Moisés para subir, porque eles tinham vergonha, eles tinham medo. Que nós não sejamos assim, amém? Que nós possamos ser destemidos na presença de Deus, que nós possamos ser os primeiros a querer estar na presença dEle. Que nós possamos querer ver o nosso Pai face a face. Que nós possamos querer nos assentar no colo de Jesus e conversar com Ele. Que nós, nos momentos difíceis, possamos colocar os nossos fardos em cima de Jesus e sermos consolados pelo Espírito Santo. Não dar mais ouvidos às vozes ruins que nos aparecem na cabeça, mas que nós possamos dar ouvidos ao que o Espírito Santo fala sobre nós, ao que o Espírito Santo quer de nós. Que nós possamos ter uma atitude. Subir o monte é o início dela. Não permita mais que o medo te domine. Se o teu ministério é evangelizar, evangeliza sem medo. Deixa o Senhor te usar, dá liberdade para Ele hoje. Deixa Ele ministrar você. Deixa o Senhor fazer as obras que Ele tem para fazer em você. Quebramos os nossos vasos em Tua presença. Venha, oleiro, e molda-nos conforme a Tua vontade. Molda-nos de acordo com a função que tens para cada um. Estamos
você está preparado, diga isso para Ele. Estamos preparados. Estamos preparados. Quebra e faz de novo. Quebra e faz de novo. Quebra e faz de novo. Vasos novos. Quebra e faz de novo. Quebra e faz de novo. Quebra e faz de novo. Vasos novos. Tome atitude hoje. Suba ao monte. Suba à presença do Senhor. E espera pelas orientações dEle. Espera pelas direções dEle. E siga. Sem olhar para trás, sem medo. Subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo não vai me parar. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Declara outra vez. Então me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você.
Declare mais uma vez quem Ele é. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Santo, 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 digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Da minha vida. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu e Tu és meu.
em ti, tu és meu fundamento. Somente em ti não vou ser abalado. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, minha âncora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Sei que tu és fiel a mim. Do nascer do sol ao anoitecer eu te louvarei. Sei que tu és fiel a mim. Declare que a tua fé está em Cristo. Minha fé está em Cristo.
me ancora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Minha fé está em Cristo, me ancora no mar, meu firme fundamento, jamais me deixará. Fecha os teus olhos por uns breves instantes e repete assim comigo: sei que tu és fiel, sei Senhor. que tu és fiel, Senhor. Sei que és fiel a mim, Sei que és fiel a mim. do amanhecer Do amanhecer ao anoitecer. até ao pôr do sol. Eu sei que és fiel a Eu mim. sei que és fiel. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque não te esqueces de nós. Te louvamos, te bendizemos, declaramos que és a nossa âncora no mar. Declaramos que no dia da tempestade és a nossa âncora. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Podemos tomar os nossos lugares, amém? Não sei se tens noção do compromisso que assumiste com Deus. Que acabaste de dizer que do nascer do sol ao anoitecer o vais louvar. É isso que nós devemos fazer, do nascer do sol ao anoitecer. A nossa vida tem que ser uma vida para glorificar ao Senhor. Tem que ser uma vida para o louvar. Podemos não saber cantar, podemos não saber tocar, mas nós podemos louvar ao Senhor sem tocar e sem cantar. Podemos louvar ao Senhor com a nossa vida, com a forma como falamos, com a forma como vivemos, com a forma como nos comportamos. E isso é maravilhoso. Essa é a razão de nós vivermos. O Senhor nos deu vida para que nós possamos glorificá-lo em tudo o que fazemos, para que toda a criação seja glorificada através da nossa vida. E Deus é glorificado através daquilo que nós fazemos. Então é importante percebermos isto. Bom dia mais uma vez. É bom estarmos juntos. É bom estarmos juntos na primeira celebração sem máscaras oficial. Não é? Aleluia! Deus é bom. Não é? Não quer dizer que daqui a 6 meses a gente não vá colocar outra vez quando começar o inverno, o frio e a chuva. Mas o Senhor nos guardou. Muitos de nós apanharam esse vírus do Covid, mas graças a Deus nenhum de nós teve nenhuma situação grave, porque o Senhor nos guardou, nos foi protegendo e muitos de nós nem sequer apanharam porque o Senhor nos guardou mesmo. É bom. Deus é muito bom. Deus é fiel, como nós cantamos. Amém. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos? Vamos começar a ser ministrados pelo Senhor também. Capítulo 13, no livro de Atos. Vamos ler os primeiros 4 versículos do capítulo 13. Atos. Atos é o primeiro livro depois dos Evangelhos, para ser mais fácil a gente situar-se. Então diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz assim no capítulo 13: entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e Saulo, ou Paulo, algumas versões têm Paulo. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e oração, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. E assim estes, portanto Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Amém. Senhor Espírito Santo, eu entrego este tempo de ministração nas tuas mãos. Tu tens estado connosco desde que entramos neste lugar, Senhor. Então eu te peço que possas tocar nos nossos corações, possas preparar-nos para a palavra que tu tens para nós, que eu sei que é uma palavra que vai mudar a nossa forma de ver a igreja, a nossa forma de ver a nossa vida na igreja, Senhor. Usa este tempo, meu Deus, para transformar os nossos corações naquilo que tu queres que sejam transformados, mudar a nossa forma de ver e de estar. Senhor, eu declaro que este tempo está aberto neste lugar, que os teus céus estão abertos neste lugar para a ministração da tua palavra, que não haja cansaço, que não haja preocupação, que não haja distração no nosso meio, para estarmos concentrados naquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu declaro no nome santo de Jesus e para a glória do Pai. Amém.
esta palavra que nós lemos agora relata-nos a primeira missão oficial da história. Até aqui, até este momento, não houve missões oficiais. O que foi os cristãos a fugir de Jerusalém por causa da perseguição e foram levando palavra por onde passavam. O que é que a Bíblia nos diz? A nossa boca fala do que o coração está cheio. Claro que eles falavam do Mestre, claro que eles falavam dos milagres, mas era tudo na base do cada um por si. Aqui não, aqui é a primeira missão oficial da história da Igreja, em que foi debaixo de uma direção clara de Deus, em que houve jejum, houve oração e tudo aconteceu da forma correta. Mas hoje nós não vamos falar de missões. Hoje vamos falar da missão da Igreja do Senhor, que é diferente. Missões é quando nós vamos fazer alguma coisa, mas a Igreja do Senhor tem uma missão e tem uma forma de ser comissionada para fazer essa missão. E é importante nós percebermos isso, porque nos vai ajudar a perceber porque é que há coisas que têm sucesso, porque é que há coisas que não têm sucesso, porque é que há pessoas e igrejas que são equilibradas e porque é que há pessoas e igrejas que não são equilibradas. Não quer dizer que não estejam a funcionar, mas não têm equilíbrio. E o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Amém? O nosso Deus é um Deus que nós podemos não compreender algumas coisas, muitas coisas, melhor dizendo, mas é um Deus de equilíbrio. E como eu costumo dizer, nós vimos à igreja por 3 razões. Nós vimos para celebrar, vimos para receber e vimos para repartir. E hoje o Senhor vai-nos trazer o respaldo bíblico para estas afirmações que eu faço. Porque, claro, nós vimos celebrar a vida do Senhor, vimos celebrar a honra que o Senhor merece, vimos celebrar a vida que Ele nos deu. Quando nós dizemos que vimos receber o que Deus tem para nós. E quando se fala em repartir, é repartir após o culto. Não estamos a falar de ofertas, não estamos a falar da ceia, não estamos a falar da ação social, estamos a falar do que é que nós repartimos lá fora depois do culto. O que é que nós repartimos em casa, o que é que repartimos nos colegas de trabalho, o que é que repartimos com as pessoas com quem nós nos encontramos. Que vida é que nós temos para repartir com os outros? Não estou a falar de dinheiro mais uma vez. Isso não deverá ser algo que o Senhor nos ministre. Devemos ter um coração bondoso. Estamos na semana da benevolência e da bondade, não é? Acaba hoje a semana da benevolência e da bondade, esse atributo que nós temos estado a orar, e para a semana vamos ter outro atributo que é a força, não é? E temos que orar nesse sentido, mas estamos a falar de repartir a vida que Deus nos dá, aquilo que Deus nos vai dando. E com base neste texto de Atos 13, nós conseguimos perceber de forma clara estes 3 pontos, porque este texto nos relata o primeiro ponto, o segundo ponto, o celebrar, o receber e o repartir de forma clara, e nós podemos falar de uma forma diferente, que é dividir isto em 3 áreas de atuação do ministério ou da igreja. Não estou a falar dos 5 ministérios, está lá em Efésios 4, ok? Em Efésios 4 nós aprendemos que a igreja, de uma forma geral, tem 5 ofícios, que é pastor, evangelista, ver se não me esqueço nenhum, profeta, mestre e apóstolo. Cada um é um ofício com uma missão. Não são pessoas, é a igreja. Claro que tudo se materializa em pessoas que o Senhor nos escolheu para fazer a sua obra. Mas eu não estou a falar dos 5 dons ou dos 5 serviços da igreja. Estou a falar de 3 níveis de atuação ministerialmente que nós temos que entender. E se nós tivermos este entendimento, isto ajuda-nos, como eu disse, a ser não somente uma igreja equilibrada, mas nós cristãos sermos equilibrados. Não sei se vocês conhecem, todos nós com certeza conhecemos pessoas que são cristãos, que são evangélicos, mas que não são muito equilibrados. Não é? Que ou vão muito para um extremo, ou vão muito para o outro. Jesus não era assim. Então, se nós temos que ter a referência de Jesus, nós temos que perceber que Jesus era equilibrado. Quando era tempo de orar, era tempo de orar. Quando era tempo de resgatar vidas, era tempo de resgatar vidas. Quando era tempo de fazer milagres, fazia milagres. Com Jesus dava tempo para tudo. E, portanto, o equilíbrio é uma coisa que tem que fazer parte da nossa vida. Aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa. Já basta o mundo ser desequilibrado. Se nós formos também, isto é horrível. O mundo é o desequilíbrio completo. O mundo ensina que aquilo que é errado, afinal, está certo. E que aquilo que é certo, afinal, está errado. Que o Senhor tenha misericórdia deles. Graças a Deus que eu sei o que é certo, que está na Bíblia, e o que é errado, que está na Bíblia. Porque o mundo ensina tudo ao contrário. E deve ser muito difícil viver na cultura do mundo. Cada um faz o que quer. Mas um dia a pessoa sabe que beber água é certo, no outro dizem que beber água é errado. Sei lá, até há uns anos atrás, por exemplo, nada contra a ciência, que é maravilhosa, mas até há uns anos atrás nós tínhamos a nossa galáxia tinha um determinado número de planetas e era uma verdade indiscutível. De repente, de há 4 anos para cá ou 5, um deles saiu, que é o Plutão, já não faz parte da galáxia. Mas está lá. Porquê é que não está? Qual era o critério que estava antes? E depois querem que eu acredite no critério de alguém que diz que o homem vem do macaquinho.
E depois querem que eu acredite no critério de alguém que diz que somos todos iguais, cada um é o que quer. Desculpem lá. A Bíblia diz uma coisa que se mantém e que é verdade. E é a cultura do reino que eu quero viver. Graças a Deus que eu vivo na cultura do reino e não na cultura do mundo. Porque na cultura do reino o que era errado ontem é errado hoje. Era errado matar ontem, também é hoje. Era errado roubar ontem, também é hoje. Era errado adulterar ontem, também é hoje. Na cultura do reino não muda. Embora o mundo nos queira convencer que as coisas mudam, mas não é assim. Então, que a misericórdia do Senhor nos alcance, porque nós temos que ter equilíbrio. Mas, voltando aqui à passagem de Atos, nós vemos logo no versículo 2, em primeiro lugar, nós vemos que eles estavam a fazer o quê? Eles estavam servindo ao Senhor. É o primeiro nível do ministério, que é ministrar ao Senhor. Quando a Bíblia nos diz que eles estão a jejuar, que estão num período de oração, eles estão a ministrar ao Senhor. Este é o primeiro nível ministerial que nós devemos ter e que nós devemos entender como o mais importante. Ministrar ao Senhor. Quando nós oramos, quando nós adoramos, quando nós jejuamos, estamos a ministrar ao Senhor. A consequência disso foi o quê? A consequência disso é que o Espírito Santo se move. Eles estavam a jejuar, eles estavam em oração. O Espírito Santo se move e dá uma palavra profética, uma palavra de sabedoria. A Bíblia não nos diz. A Bíblia só nos diz que o Espírito Santo diz para separem Saulo e Barnabé para a minha obra. Eu acredito, a Bíblia não diz, que se fosse uma voz que se ouvisse, como quando Jesus foi batizado, que vem aquela voz do céu, eu acredito que a Bíblia dizia, e ouviu-se uma voz do céu como um trovão a dizer. Portanto, quando a Bíblia não diz isso, a minha leitura é que alguém foi usado por Deus para trazer uma palavra de conhecimento e de sabedoria ali. Ou de profecia e disse, separem estes dois homens para a obra do Senhor. Então o que é que nós vemos? Houve uma ministração ao Senhor e o Senhor move-se no meio da igreja, trazendo palavra, trazendo direção. Ou seja, temos o Espírito Santo de Deus em ação. Eu acredito que quando eles separaram Paulo e Barnabé, para alguns foi uma surpresa, mas se calhar para os próprios não era, porque já deviam andar a orar ao Senhor para saber qual era o chamado deles e o que é que o Senhor queria para eles. Então, quando nesta altura alguém dá essa palavra que diz separem Saulo e Barnabé para a obra que o Senhor tem para eles, nós entramos no segundo nível do ministério, que se chama ministrar aos santos. Ministrar à igreja. Primeiro, a igreja ministra ao Senhor e depois o Senhor, quando se move, ministra à igreja. É quando nós ministramos uns aos outros por direção de Deus. Ou quando Deus nos ministra diretamente através do seu Espírito Santo, começa a falar connosco, começa a trazer-nos à memória coisas que têm que ser tratadas, coisas que têm que ser restauradas, coisas que não estão bem. Esse é o momento em que o segundo momento ministerial, em que o Senhor ministra à sua igreja ou que a igreja se ministra. E nós percebemos que na sequência disso, o que é que aconteceu? Aqueles dois homens foram preparados para a primeira viagem missionária. Então aí nós temos o terceiro nível de ministério, que é o tal repartir. Ministrar ao mundo, ministrar aos outros. Tudo tem uma sequência. Ministrar ao Senhor, ministrar aos santos, ministrar ao mundo ou ministrar aos outros. Isto é importante. E a Bíblia nos mostra aqui nesta passagem de Atos 13, não somente estes três níveis, mas a ordem entre eles. Ou seja, há uma ordem de importância, há uma ordem de precedência, há uma ordem do que é necessário fazer para que tudo flua de forma equilibrada. Isto não tem a ver com nós sermos religiosos e colocarmos Deus numa caixa, a dizer, não, Deus só faz aquilo porque eu tenho medo do resto. Hoje fomos ministrados sobre medo, não é? Muitas igrejas, às vezes, não deixam que haja liberdade na sua igreja porque se tem medo porque não se controla. E sabem uma coisa? Não se controla. Porque quando o Espírito Santo está a agir, não se controla. Quando o Espírito Santo está a agir, a sarça está a arder e não queima. Não é a homem ali a controlar aquilo. Quando o Espírito Santo está a agir, o que é que aconteceu lá em Atos em Pentecostes? Quando o Espírito Santo está a agir, as pessoas são ministradas, ministram a Deus, Deus ministra, o que é que acontece? Pedro, que era o homem que tinha traído Jesus, levanta-se, ora, declara ali o que tem que declarar e 3.000 vidas se convertem. Não há controle quando o Espírito Santo está. Portanto, temos que ter equilíbrio, temos que saber o que fazer, temos que ter vidas santas e consagradas a Deus para que realmente se possa depois usufruir daquilo que Deus tem para nós. E é isso que nós percebemos aqui, esta ordem de prioridade. Eu sei que se calhar muitos de nós, hoje está a ser aqui uma revolução na nossa mente. Porque eu, por exemplo, eu desde que me converti, e
já lá vão 19 anos, eu sempre ouvi que o que há mais importante na igreja é o evangelismo. Eu sempre ouvi isso. E se calhar muitos de nós passámos por igrejas em que se diz que o evangelismo é o que há de mais importante na igreja. Longe de mim dizer que a grande comissão que Jesus nos diz, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes todas as coisas que eu vos deixei, que vos ensinei, que vocês guardaram. Claro que isso é importante, mas Jesus não diz que isso é mais importante que outras coisas. Jesus está a lembrar de algo para o qual nós temos que fazer. E realmente um dos nossos objetivos aqui na Terra é ganhar vidas, é ganhar almas. Porquê? Porque o Senhor diz na sua palavra que não quer que nenhuma alma se perca. Então, e como o Senhor nos chamou para fazer a sua obra, nós temos que fazer isso. Claro que as igrejas têm que ganhar vidas, porque senão ficam fechadas em si mesmas. Aquela igreja que não ganha vidas, ao fim de algum tempo transforma-se num clube social. São todos muito amigos, até que quando alguém vem a chegar dizem, olha, hoje já encerramos, que é para não vir ninguém e não estragar ali o clima de amizade. Porque a gente imagina, fazemos parte da mesma igreja durante 30 anos ou 40. Aquilo há um nível de relacionamento ali fantástico. Se chegar alguém novo, a pessoa até não gosta, pode vir mudar ali o status quo que todos têm. Portanto, claro que o evangelismo é preciso por causa disso. E não só porque temos que cumprir a grande comissão de Jesus, porque temos que ganhar vidas, temos que levar a palavra de Deus, claro que sim. Mas neste texto, nós vemos que o evangelismo ou o ministrar ao mundo, ministrar aos outros, vem em terceiro lugar. Não vem nem em segundo, nem em primeiro. Vem em terceiro. Porquê? Porque o Senhor nos quer mostrar que há sequências das coisas, que há precedências das coisas para que todas funcionem bem, para que esta que é fundamental funcione. A prioridade número 2, que é ministrar aos santos, tem que funcionar, e a prioridade número 1, que é ministrar ao Senhor, tem que funcionar. Estão surpresos? Ainda vão ficar mais. Porque o Senhor vai hoje mudar aqui algumas coisas na nossa cabeça que se calhar a gente até fica com alguns parafusos aqui que têm que ser apertados depois no final. Mas como temos aqui gente que sabe de parafusar coisas e de cortar dedos e não sei o quê, no final a gente a parafusar umas coisas. Porque a verdade é que nós temos que entender que, além desta ordem, nós não podemos escolher uma só e dizer que ela é importante. Nem só o ministrar ao Senhor, nem só o ministrar aos santos, nem só o ministrar ao mundo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer todas na ordem correta. Se nós fizermos apenas um destes, ficamos com muita igreja que todos nós conhecemos aí fora, que são completamente desequilibradas. Não estou a dizer que não estão a pregar a palavra de Deus, mas são desequilibradas. E uma igreja desequilibrada, ao final de algum tempo, transforma-se numa igreja que não é saudável. Numa igreja que tem uma tendência a tornar-se, com o devido respeito por muita gente, não me levem a mal, a tornar-se numa seita. Porque não há equilíbrio. Começamos a fechar-nos em nós mesmos. As igrejas começam a criar doutrinas que não estão na Bíblia. São palavras que lá estão, mas começam-se a criar doutrinas e costumes e hábitos e teologias muito próprias. E é uma igreja desequilibrada. É uma igreja que não tem o Espírito Santo a comandá-la, mas tem homens a direcioná-la. E quando isso acontece, é muito preocupante. Nós não podemos escolher uma destas três áreas. Nós temos que saber lidar com estas três áreas, geri-las da forma correta. Temos essa responsabilidade de fazer uma igreja com o devido respeito, porque a igreja é do Espírito Santo, mas nós que estamos na igreja, os humanos, os filhos de Deus que estão na igreja, os santos, têm a responsabilidade e o dever de a fazer funcionar nessas três áreas. Não vamos para uma mais, não vamos para outra mais, na ordem certa. Como eu disse, de acordo com a palavra de Deus, nós temos que perceber isso. Nós temos um exemplo que, se eu vos falar, todos nós conseguimos perceber da importância das coisas. O exemplo está lá em João 12, acho que é em João 12, que fala quando Jesus visita a casa de Lázaro e se hospeda lá, a célebre passagem de Marta e de Maria. Não é? Nós temos o exemplo destas três áreas a funcionar. Maria derrama-se na presença do Senhor, Maria só quer adorar, Marta está a fazer o quê? As suas atividades, só está a ministrar aos outros as suas atividades, e por fim temos Lázaro a ministrar ao mundo, como? Com o seu testemunho de alguém que foi ressuscitado por Jesus. Ou seja, sem saberem como, tudo estava ali a funcionar de uma forma simples. Vemos as três áreas em ação. Porquê que estas três áreas estavam a funcionar bem? Porque Jesus estava lá.
porque Jesus era o centro daquilo que estava a acontecer. Maria percebeu que havia coisas para fazer, mas que o melhor era Jesus. Tanto que Jesus depois diz a Marta, Maria escolheu a melhor parte. Marta estava a fazer as coisas funcionar e ia sendo ministrada, mas não da mesma forma, mas estava a fazer o seu serviço. Mas os que vinham para ver Lázaro, na realidade vinham para ver Lázaro, mas viam Jesus através de Lázaro. E Jesus estava lá. É o papel de ministrar aos outros. Nós não ministramos aos outros, ao mundo, para nós ficarmos bem na fotografia, para nós sermos conhecidos. Ministramos aos outros para que Jesus seja conhecido. E Lázaro era essa forma. Por isso Jesus estava ali e por isso tudo funciona bem. Ou seja, temos aqui um exemplo simples de como estas três áreas, ministrar ao Senhor, ministrar aos santos e ministrar ao mundo, funcionam. E quando funcionam de forma equilibrada, Deus é glorificado. Porque o objetivo é Deus ser glorificado e as nossas vidas serem transformadas. Eu não estou aqui a dizer que eu gosto mais desta área, então vou usar mais esta área. Não, eu sinto mais confortável nesta, esta vai ser a minha prioridade. A Bíblia não nos diz isso. A Bíblia não nos diz para escolhermos aquela que nós gostamos mais ou aquela em que nós estamos mais confortáveis. A Bíblia diz-nos que Deus dá uma ordem para as coisas. A Bíblia diz-nos como deve ser feita. É tão simples quanto isso. Não vale a pena eu, o homenzinho, inventar e misturar aqui qualquer coisa. A Bíblia diz-nos uma ordem, apresenta-nos essa ordem como a forma importante das coisas funcionarem. Deixem-me dar-vos um exemplo para perceber, porque a nossa mente, eu quando o Senhor me ministrava, eu também pensava assim, mas porquê é que a ordem é tão importante aqui? Porquê é que não basta as três serem feitas de uma forma equilibrada? Sei lá, vamos dividir, o dia tem 24 horas, eu gasto 8 horas com cada uma. Pronto, sei lá, uma coisa assim, uma coisa muito racional. Porquê é que não basta isso? E o Senhor deu-me um exemplo muito simples, que está lá no livro de Marcos, que eu gostava que nós abríssemos, no capítulo 12, do versículo 29 ao 31. É o segundo livro do Novo Testamento, dos Evangelhos. Quando perguntaram ao Senhor qual era o maior mandamento, o Senhor respondeu-lhes. E aqui a gente percebe porque é que a ordem das coisas de Deus são importantes. Então está lá Marcos 12, 29. Eles perguntaram, não é? Se a gente quisesse ler o 28, diz, eles foram lá tentar mais uma vez apanhar Jesus na curva para ver se... Mas Jesus não é apanhado na curva, porque Jesus é Jesus, não é? Então, eles perguntaram qual era o maior mandamento. Porque eles sabiam que Jesus cumpria a lei. Não é? E Jesus responde no versículo 29. Diz assim, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Algumas traduções dizem principal, outras dizem maior, mas é o primeiro. Aqui fala de primeiro mandamento. E Jesus diz isto de forma clara. E depois diz qual é esse primeiro mandamento no versículo 30. Diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, o que é que eles lhe perguntaram? Qual era o principal mandamento, não foi? E Jesus respondeu o quê? O principal são dois. É o tal espírito de humor, o senso de humor que Deus tem. Porquê? Porque o Senhor juntou aqui os 10 mandamentos, mas mostrou que há uma ordem aqui de importância. E Jesus diz aqui claramente qual é o maior mandamento. A pergunta foi qual é o primeiro, mas Jesus diz, o primeiro são dois, mas há um que é mais importante do que o dois. O Senhor diz aqui, distinguiu claramente, são os dois importantes, mas um é o mais importante, que é o amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Jesus deixou isto aqui claro. Jesus mostra-nos que amar a Deus, aquilo que se dirige diretamente ao Senhor, vem antes de amar o próximo. Jesus não diz que não devemos amar o próximo, mas diz que primeiro temos que amar Deus. Esta ordem é importante e por isso é quando o Senhor ali diz, naqueles 3 ministérios, que nós não devemos escolher nem um, nem o outro, nem o outro. Os 3 têm que existir, mas há uma ordem que é importante. Primeiro, ministrar ao Senhor. Segundo, ministrar aos santos. E terceiro, ministrar aos outros, ministrar ao mundo, ministrar, repartir com os outros. Isto
que o Senhor nos diz de forma clara aqui em Marcos. Ou seja, o Senhor fala do mandamento vertical que nós temos, nós aprendemos isso, não é? Amar a Deus, fala-nos a seguir do mandamento horizontal, que é amar ao próximo. Isto é importante, mas um é mais importante que o outro. Então nós temos que perceber este exemplo para perceber que na Bíblia nada está por acaso. Então se o Senhor nos dá naquele exemplo de Atos 13 que há uma ordem, é fundamental seguir esta ordem e eu já vos vou detalhar porque é que esta ordem é importante. Eu já vos vou dizer porque é que a ministração ao Senhor vem em primeiro lugar, porque é que a ministração aos santos vem em segundo lugar e porque é que a ministração aos outros vem em terceiro lugar. Não é importante ganhar vidas? É, mas isso é uma poderosa consequência de como eu estou forte nas outras áreas. Se o meu ministério de ministrar ao Senhor, perdoem-me a redundância, é forte, é a minha primeira prioridade. Se o segundo ministério, que é ministrar aos santos, à igreja, é forte, o meu exemplo para o mundo é uma consequência tranquila daquilo. Eu não tenho que fazer nada de extraordinário, porque isto é uma consequência natural, espiritual, mas natural, dos outros dois. Se pelo contrário eu salto aqui uma etapa, eu estou ali coxo, eu não estou ali bem enquadrado. E isso nós temos que perceber. Nós temos que ter em atenção como igreja a palavra de Deus. Nós não vamos escolher entre amar a Deus, amarmos uns aos outros ou amar os de fora. Nós temos que amar todos. Temos uma ordem de prioridade. Temos que fazer isto na ordem certa. E como eu disse, isto pode estar a chocar alguns de nós, porque nós temos o entendimento de colocar o não crente à frente do crente. É ou não é? Porquê? Nós já temos, entre aspas, o céu garantido, já sabemos o que fazer e o outro não sabe. Mas a Bíblia não nos está a dizer isso. A Bíblia está-nos a dizer que primeiro está o crente e depois está o não crente. Eu vou-vos demonstrar isto já com outra palavra que está na Bíblia para a gente não ter dúvida nenhuma. Porquê? Não é que não haja importância, é que nós, como igreja, temos maior responsabilidade com quem é da igreja do que com quem é de fora. Não tem a ver com a importância de ganhar ou não, tem a ver com responsabilidade. No reino de Deus tudo tem a ver com responsabilidade. A minha responsabilidade é uma se eu ministro à igreja, a minha responsabilidade é outra se eu não ministro à igreja. A minha responsabilidade é uma se eu lá fora sou o exemplo, a minha responsabilidade é outra se eu lá fora não sou o exemplo. Tudo está interligado. E nós temos essa responsabilidade maior com quem está lá fora. Mas como eu disse há pouquinho, vou-te dar uma palavra que está lá em Gálatas 6, capítulo 10. Se quiseres abrir comigo para veres que eu não estou a inventar nada. Antes que a cabeça entre aí em stress. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10. O Senhor diz de forma clara o que eu acabei de dizer, que é mais importante a igreja do que os que estão lá fora. Diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Fazer o bem a todos, o Senhor Jesus é claro, mas principalmente a quem? À família da fé. Primeiramente àqueles que fazem parte da nossa família da fé. Nós temos a responsabilidade de praticar o bem com toda a gente, claro, mas primeiro onde? Na igreja. O Senhor criou uma instituição chamada Eclésia, exatamente como nós já fomos ministrados, estamos lá no estalajadeiro, lembram-se dessa ministração, que o Espírito Santo nos vai tratando, e a igreja é essa estalagem. Então nós temos essa responsabilidade primeiro. Porque a Bíblia diz-nos que não seria coerente amarmos primeiro o de fora e não amarmos o que está cá dentro. Estarmos tão ansiosos para ganhar uma vida ali e não estarmos preocupados com o irmão que está ao nosso lado, com quem nós não temos relacionamento espiritual. Isso não seria coerente da parte de Deus. E sabes qual é um dos maiores desequilíbrios que as igrejas que dão mais importância aos que estão lá fora do que aos de dentro têm? Vou-te dizer, um dos maiores desequilíbrios é que alguns dos que estão lá dentro esfriam na fé, porque não são cuidados, não são curados, não são restaurados, porque a preocupação é os outros que, coitadinhos, vão para o inferno. E o que é que acontece ao que se desvia da igreja? Vai para onde? Para o mesmo lugar onde os outros estavam. Por isso é que a responsabilidade é maior. Até porque depois nós temos lá também em Hebreus, e hoje não quero entrar por aí, o Senhor nos diz que aquele que já conheceu e que sai do caminho já não volta. É difícil voltar. Por isso é que o Senhor nos está a dar esta ordem de prioridade. Não estou com isto a dizer, agora não vou mais falar ao meu vizinho que há um Jesus. Não, temos que falar ao nosso vizinho que há um Jesus, sim. Agora, antes de eu falar ao meu vizinho que há um Jesus, eu sou o exemplo na minha igreja de que há um Jesus. É aí que a gente vê. E são essas mudanças que nós temos que fazer. Porque
Se a igreja só está preocupada em ganhar vidas e não cuida dos que cá estão, temos igrejas imensas, como se costuma dizer, igrejas cheias de gente, mas gente sem igreja dentro dela, sem Deus dentro dela, sem Jesus dentro dela. Isso é preocupante. E eu vou-te demonstrar isto de uma forma também simples que tu conheces. Vou-te falar da parábola do bom pastor que nós fomos ministrados aqui há uns meses atrás. O que é que diz lá na parábola que Jesus nos ensina do bom pastor? Ele diz que o bom pastor faz o quê? Deixa as 99 ovelhas de lado, guardas, não as deixou soltas, não é? Guardou-as para ir buscar a ovelha que se perdeu no caminho, não é? O pastor tinha 100, houve uma que se perdeu, ele guarda as 99 e vai buscá-las. É isto que diz a palavra, certo? Ou diz que ele deixou as 100 para ir buscar uma que não era do rebanho? Não diz, pois não. O bom pastor não deixa as 100 para ir buscar uma que não está no rebanho. O bom pastor vai buscar a que está no rebanho e que se desvia. Sabem quem é que vai buscar a que não está do rebanho? São as 100 que estão bem cuidadas. As 100 que têm a prioridade certa na sua vida, as 100 que sabem ministrar ao Senhor, as 100 que são ministradas na igreja, têm condições para ir buscar a que não faz parte do rebanho, para ter 101 no rebanho, e 102 e 103 e por aí fora. Até podermos ter muitas centenas. Mas quando nós deixamos de cuidar das que estão aqui para ir buscar as que estão lá fora, a ovelha parte numa pata, fica com um carrapicho, fica presa numa armadilha e deixa de estar no rebanho. E aí nós já não estamos a cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para falar. Claro que nós temos que ganhar vidas. Claro que temos que falar de Jesus e ser testemunhos para ganhar os perdidos. Claro, vocês agora podem pensar assim, então mas isto foi incoerente. Em março orámos durante 31 dias pela nossa parentela, pelos nossos amigos. Claro que sim. Vocês viram algum dia nessa oração a gente não orar pela igreja também, em primeiro lugar? Como é que a gente começava, cada um não estou a fazer publicidade a mim, ok? Não entrem por aí. Não. Como é que a gente começava cada dia de oração? Com um louvor. O que a gente fazia? Ministrávamos ao Senhor. A gente começou cada dia de oração dos 30 dias da família com louvor. Como é que a gente começa o culto? Fazer aqui um parênteses que ainda não fiz, a gente já está na hora que tenho que fazer, que faz parte da minha imagem de marca. A Letícia não fazia ideia do que é que eu vinha pregar hoje. É verdade, ela não fazia a menor ideia. E hoje o louvor demorou 45 minutos em vez da meia hora que costuma levar. Ministramos ao Senhor, que é o mais importante. O resto faz-se se a gente tiver tempo. A oração das terça-feiras começava com ministração ao louvor. Depois, normalmente, eu ou a Sandra ministrávamos sobre a vida de cada um que lá estava, era ou não era, sobre cada casa, sobre cada um que estava, sobre os que iam chegar, e depois íamos orar pelos temas. Porquê? Porque é o equilíbrio que o Senhor nos manda ter na palavra. Não vale a pena orar pela minha parentela e estar a perder a minha casa. Nem pensar nisso. Me adianta ganhar o mundo e perder a minha vida ou perder a minha casa, é o que a Bíblia nos ensina. Portanto, nós temos que perceber isso. Temos que orar, claro, porque quem não conhece, mas tem que ser tudo na ordem certa. Se for na ordem certa, vamos ser bem-sucedidos. Todos aqueles que nós oramos no nome de Jesus, eu sei que eles vão ser conquistados. Pode não ser hoje, não é amanhã, não é no meu tempo, não é no tempo que a gente gostaria. Mas eles vão ser conquistados. Porquê? Porque a Bíblia nos diz para orarmos como convém, nós oramos como convém. E não oramos pela vida de ninguém por interesse pessoal. Oramos pela salvação dos outros. Deus ouviu e Deus vai mover o mundo para que isso aconteça. Eu tenho essa certeza. Porque a Bíblia assim o diz. Eu posso não ver, mas essas vidas vão ser conquistadas. Amém? Porque nós fizemos o que é o certo. Então, se o nosso primeiro ministério, que é ministrar ao Senhor, não tiver equilíbrio e não for importante, tudo o resto vai ser desequilibrado. O foco no Senhor deve ser a nossa prioridade. O foco em ministrar ao Senhor tem que ser a nossa prioridade, de acordo com o que a Bíblia nos ensina. Trazendo isto para a nossa realidade, agora fiz esta introdução, grande, eu sei, trazendo isto para a nossa realidade de igreja, o que é esta área de ministrar ao Senhor? É a oração e a adoração. É isto que para nós, a igreja hoje do século XXI, que ainda não é a igreja do metaverso, ainda não é a igreja virtual que se está aí a lançar, é a igreja de Jesus, o nosso primeiro ministério é orar e adorar. Cada vez que oramos, estamos a ministrar ao Senhor. Cada vez que temos um tempo de adoração, nós estamos a ministrar ao Senhor. Ou seja, a oração e a adoração devem ser a coluna vertebral de uma igreja saudável e de uma igreja equilibrada. Tem que haver adoração e oração. Claro que qualquer um tem legitimidade para dizer eu não me sinto confortável a orar porque não oro bem. Ok. Isso não quer dizer que a gente não ore. Quer dizer que eu posso não me sentir à vontade a orar em público
porque não tenho ainda aqueles versículos todos na cabeça ou no coração e às vezes fico envergonhado. E posso fazer outro parênteses? Quem é que aqui já alguma vez fez uma ganda gafe quando estava a orar em público? Queridos, há sempre uma palavra que sai que não faz sentido nenhum. Há uma palavra que sai errada. Às vezes até uma heresia. Porque a gente está ali e a gente e falha. Portanto, só não falha quem não faz. Posso assegurar uma coisa. Se não querem falhar nunca, não façam nada. Fiquem na cama o dia todo. E mesmo assim podem cair da cama e falhar. É como no trabalho. Só quem não faz é que não falha. Portanto, só quem não ora em público é que um dia não dá uma gafe e que vê que toda a gente está a olhar para ele ou para ela. E a gente tem que engolir a respiração e começar a falar de outra coisa qualquer e vai, porque é assim a vida. Mas isso não quer dizer que eu não deva ministrar ao Senhor. Nem que seja sozinho, porque eu não sou capaz de fazer em público, mas eu tenho que fazer isso. E nós temos vários exemplos de igrejas no mundo que são equilibradas e saudáveis, porque realmente a oração e a adoração são a sua primeira prioridade. E eu digo-vos uma coisa, o Senhor quer que a Arca seja uma igreja dessas. O Senhor levantou a Arca para ser uma igreja que tem na adoração e na oração a sua primeira prioridade, porque o resto o Senhor acrescenta, o resto o Senhor faz. Qual é a consequência da Arca ser uma igreja que tem como primeira área do ministério a adoração e a oração? São 3 consequências. Em primeiro lugar, nós agradamos ao Senhor e somos equilibrados no Espírito Santo e sabemos que o Espírito Santo se move no nosso meio. É fundamental. Em segundo lugar, a consequência de nós sermos uma igreja que tem como primeira prioridade ministrar ao Senhor é que nós estamos a preparar o terreno para que o reino dos céus possa chegar. E essa é a nossa missão principal. Porque quando o reino dos céus chegar, chega a mudança, chega o avivamento, chega a mudança completa em áreas que nós nem sequer imaginamos. Então essa é a nossa segunda consequência. E a terceira consequência é que quando nós trazemos esta ordem também para a nossa vida pessoal muda. A nossa vida espiritual muda, porque nós percebemos que a oração e a adoração fazem parte da nossa vida. Portanto, nós como igreja temos que transmitir isto também para nós. Antes da Arca existir, já o Senhor nos tinha dito 2 anos antes, ainda nós nem fazíamos ideia que ia haver Arca, como a adoração e a oração eram importantes. E a gente não sabíamos, Deus tinha falado a dar uma direção e nós não entendíamos isso. Mas quando a Arca nasceu, nós percebemos o que é que Deus queria. Por isso é que nós temos cerca de 3 vezes por ano um tempo de 12 horas de oração e adoração. Porquê? Porque é um dia em que nós paramos tudo e que o objetivo é ministrar ao Senhor. Não, o resto Deus faz. Eu ia dizer que não há ministração aos santos, mas há, porque Deus ministra-nos e muito nessas 12 horas. Este ano nós começámos, já fizemos 4 horas a preparar para alguma coisa, mas breve vamos ter aí 12 horas de oração e adoração. Porquê? Porque é o princípio. E nós estamos a obedecer ao Senhor quando damos prioridade a este ministério. No nosso culto aos domingos, no nosso culto ao Senhor, o tempo de adoração deve ser a nossa prioridade. Eu não estou a dizer que agora vamos ter aqui 3 horas de adoração. Se Deus mandar, a gente faz. Mas a adoração deve ser a nossa principal prioridade. Eu não estou com isto a dizer que a palavra que o Senhor traz não é importante. Claro que é. A palavra é o nosso alimento. Mas a palavra é a segunda prioridade, que é a ministração aos santos. A primeira é a ministração ao Senhor. A gente não se pode esquecer disso. Se a adoração não for a nossa primeira prioridade, a ministração da palavra não vai ser boa. Deus não se vai mover na ministração da palavra. Deus não vai falar com cada um de nós na ministração da palavra. Deus não nos vai incomodar com a ministração da palavra. Porquê? Porque a adoração não foi principal. Porque quando nós não ministramos com oração e adoração, o Senhor não se move no meio do seu povo. O Espírito Santo moveu-se lá em Atos, porque houve ministração ao Senhor. Deixem-me dizer-vos uma coisa. A minha Bíblia diz que o Senhor procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Penso que a vossa também tem lá esta passagem, certo? A vossa tem alguma passagem que diz que o Senhor procura pregadores que lhe preguem em espírito e em verdade? Não, mas a palavra é importante. Mas a adoração é mais. Se não houver adoração, a palavra é um momento. Se houver uma adoração em que o Senhor seja ministrado, a palavra não é um momento, a palavra é o que transforma a nossa vida, porque o Senhor começou a fazer aquilo antes. Começou-se a mover enquanto a gente lhe estava a ministrar. Porque no tempo da ministração ao Senhor é o momento em que os milagres acontecem. Não é quando há a palavra.
Pode acontecer, mas é naquele momento que os milagres acontecem. Quando nós estamos a ministrar ao Senhor é quando as profecias acontecem. Quando nós estamos a ministrar ao Senhor é quando o céu deixa a terra, como aquela música que a gente canta, e tudo muda, o tempo para, porque o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor diz na Bíblia que Ele se faz presente entre os louvores do seu povo. Então, quando nós estamos a adorar, não é só a cantar, é quando nós estamos ali envolvidos. Não interessa se quem está a cantar bem, até pode estar a cantar mal, pode estar a tocar mal, pode falhar as notas todas. Mas se eu estou a orar e a adorar o Senhor, independentemente do que está a acontecer no meu lugar, Deus está presente. Deus é fiel. Deus não falha. É isso que nós temos que perceber. Queremos ter Deus presente connosco ou queremos estar a cumprir um ritual? Se é para cumprir um ritual, digo já uma coisa, entregue já a chave da igreja, eu não volto. Eu não quero cumprir rituais. Eu quero, no meio das minhas falhas, das minhas imperfeições, que Deus faça presente para me mudar a mim, para mudar aos outros e fazer com que o reino dos céus possa chegar. Esse é o objetivo. Posso fazer aqui outro parênteses? A Letícia sabe que eu sou complicado com estas coisas de louvor, para não dizer outra palavra. É ou não é? Para não dizer chato e coisa e tal e não sei o quê. Porque é importante. Quando se fala do louvor e da adoração para domingo, das músicas que não sei o quê, ela sabe que isto às vezes é... Coitada, sofre um bocado. Porque não é fácil. Eu sei que não sou fácil, ponto 1. Eu sei que não sou fácil. Então, quando são as coisas que eu sinto que é aquilo que é para Deus, é muito complicado. Eu sei que é complicado. Mas é a primeira prioridade que nós temos no ministério. É o primeiro ministério da igreja, é o louvor e a adoração. Por isso é que eu às vezes insisto com coisas, ainda hoje, toca mais uma vez antes da gente começar para ver coisas. Não estava. Ela não tem culpa nenhuma. Às vezes há questões técnicas. Mas é aquela coisa, vê 45 vezes, mas já fiz 44, mais uma. Porque tem que ser, porque é para Deus. É aquilo que Deus manda fazer, é para ministrar ao Senhor. Eu não posso ministrar ao Senhor de qualquer maneira. Eu tenho que ministrar ao Senhor. Se tiver que dar a minha vida para ministrar, eu dou. Porque é isso que a Bíblia nos manda fazer. E nós temos que entender isso. E esta primeira prioridade, se nós não a fizermos, como o Senhor nos diz lá, todo o coração, com toda a alma, com toda a força e todo o entendimento, não vale a pena. Se nós só estamos no tempo de adoração a cumprir um ritual. Eu já contei uma vez como é que eu era antes de eu me converter, quando eu ia à igreja. Isto já está adiantado na hora. Eu vou falar em 2 minutos como é que era. Não vou entrar no detalhe todo. A Sandra já era cristã evangélica, eu não. O meu pai fazia parte de uma igreja, então nós íamos aos sábados, não era aos sábados, porque eu sentia que era importante. A Sandra estava longe da casa dela, longe da família dela. Eu não sou cristão, mas eu vou com ela, obviamente. Não sou cristão. Sou cristão não praticante. Conhecia tudo e mais qualquer coisa, mas não tinha Jesus no meu coração. E é a pior coisa que há. Eu percebo que quem não é crente e vai a uma igreja. Eu percebo muito bem a dificuldade. Porque o que é que eu fazia? Eu levantava-me quando se levantavam, eu sentava-me quando se sentavam, que aquilo para mim era... Não sabia o que é que havia de fazer, não sabia quando havia de pôr as mãos. As pessoas cantavam, eu não cantava. Portanto, é complicado. É complicado. Mas isto para dizer o quê? Se nós estivermos numa igreja a fazer este papel de quando os outros cantam, eu canto. Quando levantam as mãos, eu levanto. Quando sentam o assento, nós não estamos a fazer o primeiro ministério. Agora, quando nós entendemos que o primeiro ministério é ministrar ao Senhor, aquilo que eu ainda não tenho à vontade ou não sou ousado, porque há uma coisa, é que todos nós somos diferentes uns dos outros. Há pessoas que são mais extrovertidas e facilmente levantam os braços e facilmente dão um aleluia e facilmente se expressam na presença de Deus, que é normal. E há outras que não são. Eu não sou assim, por exemplo. E não é difícil. Quer dizer que eu não adoro? Eu adoro na mesma. Mas cada um de nós é diferente e nós temos que perceber isso. Mas o nosso coração é que tem que estar envolvido. E por isso é importante. O tempo de adoração, aliás, deixem-me dizer-vos uma coisa. O tempo de adoração não começa às 10h30, quando o culto começa. O tempo de adoração começa na minha vida logo quando eu acordo. Eu vou para a casa do Pai, aleluia, que alegria, que bom que é irmos à casa do Pai. Tem que começar aí logo a minha adoração. E quando estamos no tempo de adoração, tem que ser tempo também de reverência, não tempo de brincar, tem que ser tempo que a gente pensa o seguinte: Deus está no nosso meio quando a gente está na adoração. Eu não vou estar a brincar quando Deus está ao pé de mim. Eu não devo brincar com as coisas de Deus por uma questão de reverência. Não é aquela coisa, aqueles temores que nos põem em crianças. Não se brinca com as coisas de Deus, que Deus castiga. Deus não castiga nada. A gente castiga-se a nós próprios, não é preciso Deus vir castigar. A gente castiga-se com as nossas semeaduras e as nossas colheitas. A questão é, se Deus está ao pé de mim, eu vou estar a brincar. Pensa assim,
Nós não vemos que Jesus está no nosso meio, mas Jesus está no nosso meio. Agora imagina, como eu disse no outro dia, que Ele está sentado aqui à frente. Qual era o nosso comportamento? Se calhar estávamos todos no chão prostrados, porque a sua glória era de tal forma, a sua santidade, que a gente não se aguentava. Mas é isso que acontece no tempo de adoração. Ele está no nosso meio. Ele está a adorar Deus connosco. O Espírito Santo está aqui no nosso meio a dizer Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ao Rei que está nas alturas. Então é importante percebermos isso. E essa tem que ser a nossa prioridade. Alguns sabem como o sonho da igreja é ser uma igreja completamente diferente daquilo que nós somos hoje. Uma igreja em que a disposição dos lugares seja completamente diferente. Uma igreja em que o lugar da adoração seja um lugar especial, que seja o centro da igreja, porque deve ser o centro da igreja. Eu sei que não é preciso fisicamente, mas para mim faz todo o sentido que fisicamente a adoração esteja no centro da igreja. Porquê é que nós ceamos sempre no final? Não só porque o Senhor Jesus nos deu esse comando, porque a ceia, porque nós começamos com adoração ministrando ao Senhor e terminamos com adoração ceando com o Senhor. Tudo tem a ver com isso. A arca, o Senhor criou a arca para ser diferente até nesse sentido, para percebermos que tudo começa com Ele e tudo acaba com Ele. É assim que faz sentido. Porque se nós fizermos isto, a ministração aos santos é algo... Não é preciso estar 3 horas a trazer uma palavra. Em 10 minutos, o nosso coração já está tão preparado que o Senhor nos ministra de formas que quem está aqui a pregar nem consegue ministrar. Porque a adoração abriu os céus, a adoração quebrou as barreiras que havia no nosso coração. E isso é o importante que nós temos que perceber. Quando o Senhor está a ser adorado, como nós vimos, Ele move-se no nosso meio. E o texto com que nós abrimos diz que eles estavam exatamente a ministrar este texto de Atos 13 para que o Senhor se movesse. E se nós queremos ser uma igreja que se move no profético, e eu quero ser essa igreja que se move no profético, uma igreja só se move no profético se o Espírito Santo se mover no meio dela. Senão nós ficamos agarrados a chavões evangélicos, a frases muito bonitas, àquela linguagem nova que é o crentez, não é? Que é a linguagem do crente. Mas Jesus não falava essa linguagem. Mas Jesus movia-se no meio das pessoas e mudava a vida das pessoas. E uma igreja que se move no profético tem que ser uma igreja que se move e que muda a vida das pessoas. Porque quando Deus é o centro, nós criamos o ambiente perfeito, espiritual e físico, para que o Espírito Santo se mova. Quando Deus não é o centro na adoração, nós estamos a cantar. É bom ouvir músicas cristãs? É bom adorar? É muito melhor. É isso que nós temos que perceber. Porque quando o Espírito Santo se move, cria-se as condições para o segundo nível ministerial, que é ministrar aos santos. E para que isso aconteça de forma poderosa que impacta as nossas vidas. Porque se no primeiro nível é quando acontecem os milagres, é quando acontecem as palavras proféticas, é quando acontecem essas coisas todas, no segundo nível acontece o quê? É quando nós somos fortalecidos. É quando nós somos encorajados. É quando nós somos exortados a mudar alguma coisa que está errada na nossa vida. É quando nós somos curados e restaurados, quer no físico, mas quer no emocional. É quando nós somos ministrados e ministramos uns aos outros através da palavra profética, como houve com Saulo e com Barnabé. É quando nós somos ativados nos dons. É no segundo nível. Não só quando a palavra está a ser dada, mas quando a nossa oração é tão intensa que Deus nos ministra já durante a adoração. E a gente sabe que isso acontece. Nós estamos de tal forma envolvidos com a adoração que o Espírito Santo nos começa a ministrar, começa-nos a trazer visões. É ou não é? Começa-nos a dar-nos palavra e a vida muda. Porquê? Porque esse é o segundo propósito. Ou melhor, o propósito deste segundo nível é a nossa vida mudar. É nós não sermos mais os mesmos. E quando a nossa vida muda, quando nós somos ministrados, estamos em condições para o terceiro nível, que é ministrar aos outros, ministrar ao mundo. Porquê? Porque já fomos ministrados. Não estamos somente cheios de conhecimento. É bom ter conhecimento, mas ter vida de Deus é melhor que ter conhecimento. E quando nós temos a vida de Deus em nós, nós ministramos a toda a gente, sem sequer usar a Bíblia. Com o nosso comportamento, nós ministramos aos outros. Com o amor que Deus derramou no nosso coração, esse mesmo amor nós passamos para os outros. Com os princípios que Deus inculca no nosso coração, nós esses princípios refletimos nos outros. E aí sim fazemos a diferença, em primeiro lugar, na nossa casa, na nossa parentela, a tal que nós sabemos que vai ser conquistada, nos vizinhos, nos colegas de trabalho. Eu até me atrevo a dizer algo. Nós só conseguimos evangelizar os perdidos se estivermos cheios de Deus. Não é falar de Deus, é evangelizar. Que evangelizar é conquistar as pessoas. E só as conquistamos se estivermos cheios de Deus. Senão eles olham para nós e dizemos,
Quem és tu para vir tentar fazer alguma coisa que eu ainda ontem te via fazer ali, não sei o que é de errado. Ainda ontem te via falar mal. E a gente arrisca-se a que isso aconteça. Agora, quando nós somos ministrados, quando ficamos cheios da vida de Deus, nós conseguimos impactar os outros, conseguimos ganhar os outros. Mas nós só somos ministrados. Nós só conseguimos ministrar se formos ministrados. Isto é aritmética ou lógica. E nós só conseguimos ser ministrados se ministrarmos ao Senhor. Portanto, nós primeiro ministramos ao Senhor para ser ministrados e poder ministrar ao mundo. Esta ordem que nos traz equilíbrio é o que nos permite cumprir o nosso chamado como igreja, mas como homens e mulheres. Claro que a ministração do Senhor aos santos não se esgota aqui ao domingo. A ministração do Senhor aos santos continua onde? Em primeiro lugar, no nosso tempo devocional. Não é? Quando nós oramos ao Senhor e lhe ministramos, Ele nos ministra. E em segundo lugar, continua nos tempos, nas atividades que a igreja tem, seja de discipulado coletivo, de discipulado individual. Aí continua esta ministração aos santos. Tudo aquilo que a igreja vai fazendo fora do domingo, fora do tempo de celebração, fora do tempo de adoração, faz parte da ministração aos santos. Quando à segunda-feira estamos no nosso tempo de intercessão, nós estamos a ministrar aos de fora. Estamos a orar por causas e por pessoas que nem sequer são cristãs e estamos a orar por causas e pessoas da nossa família e da fé, como o Senhor nos diz em Gálatas 6:10, não é? Portanto, é importante percebermos isso. Só podemos crescer espiritualmente se formos ministrados pelo Senhor. Nós podemos fazer muita coisa, mas se Deus não nos ministrar a nós, aos santos, nós não crescemos espiritualmente. Claro, como em tudo na vida, depende da nossa decisão, amém? Se eu quero que Deus me ministre, claro que Deus me ministra e me muda. Se eu me mantenho ali escondido atrás de questões que podem existir, mas se eu me escondo atrás delas, Deus não vai fazer nada, Deus não me vai ministrar, porque não consegue, porque eu fechei o meu coração. Deus só me ministra se eu abro o meu coração para Ele, porque o Espírito Santo não me obriga a nada. Como em tudo, a decisão é nossa, a decisão de colocar Jesus como o centro das nossas vidas. Se eu colocar Jesus como centro da minha vida, isto é possível. E é possível eu trazer esta ordem de prioridades para o nosso dia-a-dia. É possível porque eu sei que às vezes a nossa vida tem que ser organizada para conseguir fazer certas coisas. Mas é como tudo. Não é? Quando nós temos um filho, a nossa vida muda. A gente tem que organizar a vida de forma diferente. Não é aquilo que a gente fazia, temos outra prioridade. Com Deus também é assim. Se calhar nós temos que mudar alguma coisa na nossa vida para que o ideal era o primeiro tempo da manhã, o primeiro tempo em que acordamos, nós podemos ministrar ao Senhor com oração e com adoração. Isso era o ideal. Começarmos o dia já depois de ministrar a Deus e Deus nos ministrar. Olhem que dia poderoso que nós vamos ter quando conseguimos fazer isso. Tem que ser um... Eu não estou a dizer isto para trazer peso em quem não consegue fazer. Eu estou a dizer isto como um desafio para nós mudarmos a nossa vida e nos organizarmos dessa forma. Vejam bem que dia poderoso nós teremos se começarmos o dia ministrando ao Senhor, adorando, com o louvor, com a nossa oração, deixarmos Deus ministrar-nos. Vejam como vai ser o nosso dia. Vai ser um dia poderoso. Porque nós temos que fazer isso. Como é que nós somos ministrados pela palavra? Lendo a Bíblia também. Ou seja, se nós conseguimos fazer isso, os dons do Espírito Santo são ativados em nós. O fruto do Espírito Santo é real e visível na nossa vida. E nós temos que perceber isso. Só assim nós estaremos preparados para enfrentar. Lembram-se que eu comecei dizendo que o mundo era um lugar desequilibrado? Se nós não tivermos equilíbrio, porque nós estamos no mundo, amém? Nós não somos do mundo, mas vivemos lá. Com todas as coisas estranhas que ele tem, que nós temos que ser capazes de filtrar, de gerir. Se nós não tivermos esse equilíbrio, facilmente nós somos engolidos pelo mundo. Facilmente o desequilíbrio do mundo nos influencia e em vez de sermos nós a influenciar o mundo com o nosso testemunho, é o mundo que nos influencia. Por isso é que é importante as ovelhas, as 100 estarem protegidas, as 100 estarem guardadas, para poderem elas, sim, ir buscar as que estão lá fora do rebanho. Por isso é que é importante a igreja guardar-se e proteger-se. Porque se nós fizermos isso, os outros vão ver a mudança na nossa vida. Os outros vão ver a mudança no nosso comportamento e vão perceber que o amor de Deus nos muda a tal ponto que nós somos equilibrados. Se calhar alguns de nós ainda não temos esse equilíbrio, ainda somos pessoas meias bipolares, espiritualmente falando, não é? Que uma semana estamos muito bem, um dia estamos muito bem, no outro dia estamos muito mal. Temos que ir buscar este equilíbrio.
se fizermos esta ministração ao Senhor da forma mais prioritária na nossa vida, eu estou mesmo a terminar, mas queria-vos dar aquele que para mim é o maior exemplo na Bíblia. Eu não comecei por ele porque o Senhor não quis, que era o que eu achava que fazia sentido, desta ordem de ministério, que é um exemplo poderoso, ainda por cima, como há uma música que retrata isso e é poderoso. Eu queria que vocês pudessem abrir comigo o livro de Isaías, no capítulo 6. Já perceberam o que é que o Senhor nos vai ministrar? Isaías 6 é para mim o maior exemplo da Bíblia, desta ordem dos 3 ministérios, ou destas 3 atividades na igreja. Nem sei o que dizer. Isaías 6, do 1 ao 8, diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu é o Isaías: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Esta passagem é extraordinária. É o melhor exemplo de como os 3 ministérios devem funcionar e das suas prioridades. Logo no verso 1, onde é que estava Isaías? A Bíblia diz que Isaías estava no templo. Não estava no shopping, não estava na praia, não estava a jogar às cartas, não estava a fazer um piquenique. Isaías estava no templo. O que é que Isaías estava a fazer no templo? Como Isaías não era levita, nós temos que saber colocar as coisas todas no tempo e no espaço, que é importante. Como Isaías não era levita, sabemos que ele não estava a ministrar. Porque naquele tempo só ministrava quem era levita, ok? Só tocava quem era levita, só limpava o fogo quem era levita, só tirava as cinzas quem era levita, só colocava as brasas quem era levita, só fazia sacrifício quem era levita. Então Isaías estava a fazer o quê? Se ele não podia ministrar ao povo, estava no templo a orar. Ou seja, Isaías era um profeta, mas ia ao templo a orar, porque ele percebia que era importante estar na casa de Deus. Portanto, quando ele, naquela visão, a gente não se pode esquecer que isto é uma visão que ele teve, mas ele, quando nessa visão se vê no templo, o Senhor está-nos a mostrar que o primeiro ministério é ministrar ao Senhor, porque Isaías estava a orar, não estava a profetizar. Isaías estava a orar. E depois diz-nos lá o quê a seguir? Enquanto ele orava, estava uma atmosfera de adoração em que os serafins e os querubins e todos declaravam o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, é o quê? Ministrar ao Senhor. A visão que Deus dá a Isaías não é Isaías a levar a palavra, não é Isaías a levar a profecia, não é Isaías a cuidar do povo. A visão que Deus dá começa com a adoração. Depois, sim, temos uma consequência, que é o quê? O ministrar aos santos. Isaías, no meio da adoração, percebe o quê? Eu sou profeta, mas eu estou muito longe disto. Eu sou profeta, mas estou muito longe desta santidade que está aqui. Eu sou profeta, mas estou muito longe do que é perfeito. Então ele percebe que eu sou profeta, mas estou ao nível daqueles a quem eu dou profecia. Sou, como se costuma dizer, igual aos outros. Não tem nada de diferente. Sou farinha do mesmo saco, não é assim que se diz? Sou igual aos outros. Ou seja, quando nós estamos a ministrar ao Senhor, nós percebemos as nossas falhas. Quando nós estamos nesta atmosfera de adoração, a gente percebe que não somos nada. Só somos alguma coisa porque Deus nos dá vida, porque Deus nos ajuda. É por isso que a adoração, que a ministração ao Senhor é importante. Isaías, quando percebe isso, o Senhor ministra. Como é que o Senhor ministra nele? Deus não lhe dá nenhuma palavra. Há um anjo, não é, que pega numa brasa, através de uma tenaz, pega nessa brasa e toca na boca de Isaías e diz-lhe o quê? As tuas iniquidades, os teus pecados estão perdoados. Ou seja,
debaixo de uma adoração intensa, Isaías é ministrado diretamente por um anjo, fazendo o quê? Tirando alguma coisa que estava mal. Ou seja, curando e restaurando. É o que acontece quando nós temos adoração viva ao Senhor. O Senhor ministra a nossa vida e nos enche da sua presença. Só depois, vejam bem, se vocês forem lá ver até ao versículo 8, só depois da adoração, só depois de ele ser ministrado é que Deus perguntou: a quem é que eu irei enviar? A quem é que eu poderei mandar fazer a minha obra? Deus não mandou, não perguntou antes de ele ser curado, ou perguntou? Deus não perguntou antes de ser adorado, foi não? Mas Deus sabia que havia uma obra para fazer. Porquê? Porque há uma sequência que torna as coisas fáceis e fluidas se nós fizermos da forma certa. E é nesta altura que o Senhor diz: a quem é que eu enviarei? E Isaías aí teve condições para dizer: a mim, sou eu, usa a minha vida. E nós teremos condições para ser usados pelo Senhor a mudar as vidas dos outros quando o adorarmos completamente, quando o deixarmos ministrar-nos. E quando, aí sim nós podemos ir. Sem adoração e oração, nós não somos tratados para poder fazer aquilo que Deus quer. Por isso é que nós dizemos muitas vezes, eu sei que é um clichê dos crentes, é verdade, mas é uma realidade. É que o Senhor primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. O Senhor primeiro trabalha a nossa vida, trabalha o nosso caráter, as nossas falhas, as nossas limitações. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos traz conhecimento. Para que é que servem os dons do Espírito Santo? Para nós andarmos aí a ler o cartão de cidadão, como alguns fazem em alguns sítios e a dizer coisas? Não. Tinha que fazer um quarto parênteses, não estava a correr bem demais. Há bocadinho falei dos 5 ministérios. Nem tomei nota disso. Eu às vezes tomo nota da palavra. Efésios. É que só se eu abrir aqui agora vou perder vou perder aqui o que eu tenho já reservado. Efésios 4:11, se não me falha a memória, é aí os 5 ministérios, não é? Quem é que sabe melhor do que eu? Efésios 4:11, vamos lá. Acho que é Efésios 4:11. Se não me falha a memória, Efésios 4:11. É a vantagem da gente ler um pouquinho a Bíblia é que às vezes não se engana. Exatamente. Efésios 4 começa no... Exatamente, Efésios 4:11, é isso mesmo. Diz assim: e ele mesmo, já estão todos lá, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E depois no 12 diz o quê? Não é para ninguém se sentir mais importante do que ninguém. Não é para ninguém achar que é o tum-tum-tum-tum. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, que somos nós, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons do Espírito Santo, os 5 ministérios, não é para ninguém se sentir importante, é para que os santos sejam ministrados, é para que os santos sejam tratados. Os santos somos nós, a família da fé que o Senhor fala lá em Gálatas. Então, se nós não formos ativados nos nossos dons, se o fruto do Espírito Santo, as 9 características do fruto do Espírito Santo não for real em nós, nós vamos ser engolidos pelo mundo e não vamos fazer a diferença no mundo. Mas se nós tivermos a adoração, a ministração ao Senhor como primeira prioridade na igreja e na nossa vida, a ministração aos santos como segunda prioridade, então sim, a terceira prioridade, que é nós impactarmos o mundo, vai ser real. Agora, se nós invertermos a ordem, isto vai levar-nos a desequilíbrios, vai levar-nos a frustrações, vai fazer com que as pessoas comecem a pensar que não vale a pena eu entregar a minha vida a Jesus, porque afinal as coisas não são como eu gostaria. E muitas vezes nós não entendemos qual é o nosso chamado e qual é o nosso papel, porque a igreja não nos ensina que tudo tem uma ordem e tudo tem uma prioridade. E essa prioridade que nos faz ficar próximos de Jesus. Amém? Eu gostava que nós pudéssemos ficar de pé para que eu possa orar por cada um de nós, mas mais do que orar, para que nós possamos adorar ao Senhor. Nós não precisamos de música para adorar o Senhor. Nós podemos adorá-lo com as nossas palavras, podemos adorá-lo em espírito e em verdade, declarando que Ele é santo, declarando que Ele é Deus, declarando que Ele é o Senhor que nos dá vida, declarando que Ele é aquele que faz
o impossível acontecer. Para que depois nós possamos cear depois. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu oro pela minha vida, Deus. Para nós podermos entender a importância, Senhor. A importância de te ministrar em primeiro lugar, Senhor. Pai, que a nossa vida seja mudada, que a nossa vida seja transformada, Senhor, que o nosso comportamento seja mudado a partir de hoje, que a gente possa entender esta ordem de prioridades que Tu nos dás, Senhor. Pai, nós queremos ser uma igreja onde o louvor e a adoração e a oração estão em primeiro lugar, Senhor. Deus, não queremos saltar esta etapa, não queremos saltar esta ordem Tua, não queremos ficar longe daquilo que Tu tens para nós, Senhor. Queremos entender essa importância, queremos fazer isso e queremos, Senhor, criar essas condições para que Tu nos possas ministrar. Pai, eu oro para que seja uma igreja, Senhor, que se possa ministrar, que a gente se possa ministrar uns aos outros, porque Tu te moves no nosso meio. Senhor Espírito Santo, nós te dizemos que és bem-vindo para nos vir ministrar, és bem-vindo para nos ensinar a adorar, és bem-vindo para nos trazer ousadia para Te adorar, és bem-vindo para nos trazer liberdade, porque Tu dizes, Tu buscas, Tu procuras aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, mas para isso acontecer nós temos que ser libertos do passado, sermos libertos de fantasmas, de coisas que nos impedem de Te adorar em liberdade, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Então hoje trabalha nos nossos corações, Senhor Espírito Santo, para nós sermos esses homens e essas mulheres que Te adoram completamente em verdade, em espírito, Senhor, sem máscaras, Deus, sem medo, como hoje foi ministrado aqui, que a gente não tenha medo de subir, porque aqueles homens tiveram medo, porque viram a sarça ardente, ou viram a trevoada, viam os raios e tinham medo e tiveram medo, Senhor, e eles colocaram nos ombros de um homem essa responsabilidade, mas eles perderam o estar na Tua presença. Nenhum de nós quer perder o estar na Tua presença, Senhor. Então eu oro, meu Deus, para nós podermos ser ministrados por Ti nesta manhã, Senhor, trazer essa mudança de paradigma na nossa vida. E então sim, Deus, sermos fortalecidos, Pai, fortalecidos para alcançar o nosso pai, a nossa mãe, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso avô, a nossa avó, o nosso primo, o nosso vizinho, aquele, Senhor, que ainda não está nos Teus caminhos, ou que um dia, Senhor, fruto dos problemas, das mágoas, das situações, se desviou dos Teus caminhos porque não teve forças sozinho. Deus, nós não queremos ser uma igreja que faz isso. Queremos ser uma igreja que fortalece o que está em dificuldade. Queremos ser uma igreja que ajuda o que está em dificuldade, meu Deus. Não obriga, mas ajuda. Uma igreja que está disponível para, em oração, ministrar, para através da palavra ministrar, para através da cura, da libertação, Senhor, da restauração, poder ministrar aos santos, para que esses santos possam entender que o caminho certo é o Teu caminho. Deus, nós não queremos nunca mais voltar ao mundo, Senhor. Livra-nos, meu Deus, dessa inversão de caminho na nossa vida. E leva-nos, Pai, nesse novo e vivo caminho. Foi assim que nós começámos hoje, eu agora entendo porquê, Senhor. Esse novo e vivo caminho foste Tu que abriste para nós. Deus, que essa Páscoa que Tu fizeste nas nossas vidas um dia, nós possamos tê-la diariamente em cada um de nós. Nós Te adoramos, Senhor, porque sabemos da importância que é adorar o Deus vivo. Hoje aprendemos, Senhor, que há uma ordem para as coisas, que há uma importância para as coisas, Senhor. Mas independentemente disso, Senhor, nós sabemos que a adoração é o que há de mais importante, Pai. E hoje nós ceamos também, Deus, não somente porque Tu nos deste essa orientação, Senhor Jesus, Tu nos disseste, cada vez que estiverem reunidos em meu nome, façam isto em minha memória. Mas não é só por isso, Senhor. É porque é uma forma de Te adorarmos. É porque é uma forma de declararmos que nós confiamos naquilo que Tu dizes. Isso é adorar. Quando nós temos fé, quando nós confiamos nas Tuas promessas, quando confiamos na Tua palavra, Senhor. Isso é adoração. A adoração não é só com música. A adoração não é só com dança. A adoração não é só com oração. A adoração também é feita de fé. Também é feita de comportamentos. Também é feita de compromissos. E acima de tudo, a adoração é feita de obediência. Obediência à Tua palavra. Obediência ao Teu ensino. Por isso, Senhor, nós te amamos, Deus. Em obediência à Tua palavra, em obediência ao Teu ensino, Senhor. E porque sabemos, Deus, que quando Te adoramos através da ceia,
Tu também nos ministras na mesma hora. Ministras aos teus santos, ministras a cada um de nós, Senhor. Por isso nós pegamos neste pão, Senhor, que simboliza o corpo de Jesus. O corpo que foi moído por cada um de nós. O corpo que foi pisado por cada um de nós. O corpo que foi humilhado por cada um de nós, Senhor. Nós pegamos nesse pão que simboliza o corpo do que era perfeito, do que era justo, do que era santo e que se entregou pelos imperfeitos, pelos injustos e pelos pecadores. Então nós pegamos neste pão porque sabemos isso, Senhor. Nós pegamos neste pão porque sabemos o poder que tem a oração. Sabemos o poder que tem a adoração. Sabemos o poder que tem a tua ministração sobre as nossas vidas, Deus. Não fazemos isso porque estamos a cumprir um calendário litúrgico ou religioso. Não estamos a fazer isso porque achamos ou nos sentimos melhores ou mais importantes do que alguém. Fazemos isso, Senhor, porque somos ovelhas do teu aprisco. Fazemos isso porque és o nosso bom pastor. Fazemos isto porque confiamos em ti, Senhor. Então eu oro declarando que este pão simboliza a nossa adoração ao Senhor. Ao fazermos hoje esta ceia, estamos a dizer ao Senhor que a adoração é a primeira prioridade nas nossas vidas. Estamos a dizer ao Senhor que o nosso tempo de adoração é algo que nós vamos resgatar, o nosso tempo de oração e adoração é algo que nós vamos priorizar nas nossas vidas. Porque queremos ser transformados, porque queremos honrar o Senhor, porque queremos obedecer à sua palavra, porque queremos mostrar que a sua sabedoria chegou aos nossos corações, nos dizendo o que é o certo e a ordem certa, para que isso possa trazer mudança nas nossas vidas. E eu declaro hoje, homens e mulheres sábios que adoram ao Senhor, para que Ele possa ser honrado em tudo o que nós fazemos. Podemos comer. Amém. De igual modo, nós tomamos o cálice que representa o sangue de Jesus. O Senhor Jesus, quando foi àquela cruz, verteu o seu sangue por cada um de nós. O sangue do Cordeiro que tira os pecados do mundo está sobre a nossa vida. Eu declaro que está sobre a tua casa. Que esse sangue te guarda, esse sangue te purifica. Esse sangue te faz ser capaz de resistir ao pecado. Esse sangue te faz ser capaz de resistir à tentação. Esse sangue te ajuda a não entrar no caminho errado. Esse sangue te ajuda a entender a importância de fazer as coisas na ordem certa. A adoração ao Senhor, a ministração ao Senhor, para que a ministração sobre a tua vida te torne capaz de ministrar aos outros que estão lá fora. E hoje nós declaramos isso. Declaramos que a igreja que o Senhor levantou com o nome de Arca é uma igreja que ministra ao Senhor em primeiro lugar. E é uma igreja que é ministrada pelo Senhor para estar preparada para aqueles que o Senhor vai trazer e que nós vamos buscar. E eu hoje declaro que mais cedo do que a gente possa imaginar, este lugar vai estar cheio com pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Porque o Senhor nos está a ministrar, a capacitar-nos para isso. E que todos aqueles que entenderem a importância desta ordem ministerial são aqueles que o Senhor vai usar de forma poderosa para conquistar essas vidas para Ele. Eu oro declarando, como disse o profeta Isaías, que hoje ao ouvirmos este cálice nós temos a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Podemos beber. Que nós possamos entender a importância da adoração ao Senhor em todo o tempo. Amém. Paizinho, oro ainda pelas ofertas, Pai, pelos dízimos, pelas ofertas da Tua igreja, Senhor. Eu oro, Senhor, abençoando, Pai,
tudo o que foi trazido, tudo o que foi enviado à tua igreja, Deus. Eu oro declarando que não faltará farinha na nossa amassadeira, não faltará azeite na nossa botija, porque o Deus, todas as coisas supre as nossas necessidades. Eu oro declarando que aquele que precisa de uma porta de emprego, essa porta se abrirá até ao final deste mês, porque é o mês da vitória. E eu declaro essa vitória sobre as nossas vidas em todas as áreas que nós precisamos. Todo aquele que tem buscado essa vitória desde o dia 1 de compromisso com o Senhor, obterá a sua vitória até ao final deste mês. Eu oro declarando que não faltará nada nas nossas casas, nem nas casas daqueles a quem nós iremos auxiliar, porque o amor do Senhor não se esgota. E esta é a casa do Pai. Nesta casa não se esgota amor, nada se esgota. Amém? Quanto ao mais que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo seja com cada um de nós, não somente esta semana, não somente este final de mês, não somente esta estação da primavera, mas até que o Senhor volte para reinar connosco ou que nos recolha para o pé dele. Amém? Tenha uma semana abençoada, maravilhosa, próspera, frutífera e descansa no Senhor. O Senhor nos faz descansar nele para alcançarmos as coisas que Ele tem para nós. Amém? Tenha um tempo abençoado na presença do Senhor. Amém. Amém.